Um terreno ao redor da quadra de basquete chama a atenção. Um cemitério! Gritam as crianças. Ao me aproximar do espaço, imagino junto ao mato canteiros desenhados com tijolos. Ela me contou, né, que haviam umas covas, quer dizer, as crianças chamavam de covas. Eram uns espaços como covas que pareciam sepulturas, o que para essas crianças em situação de risco, com os pais envolvidos com droga, com tráfico, com assassinatos, a palavra cova e sepultura para elas faz muito sentido. E aí eu atendendo as crianças num trabalho de tarefa, de apoio pedagógico, logo nos primeiros dias eu quis me aproximar das crianças, puxando uma conversa, me aproximar deles afetivamente. Eu perguntei para as crianças do que se tratava um espaço que eu via ao redor de uma quadra, diferente dos outros espaços. Esse não era tão bem cuidado, né? Era uma espécie de terreno baldio, sem uso, ao redor de uma quadra. Perguntando para eles do que se tratava, eles em tom de brincadeira falaram: "Você não sabe? Tem um cemitério aqui." E aí eu, engatei na brincadeira e falei: "Nossa, tem um cemitério aqui. No instituto ninguém me contou desse cemitério." É que o contexto das crianças de periferia faz com que elas entrem em contato com muito mais proximidade do que as crianças de outras camadas sociais. A gente tem que pensar que na periferia não tem muros, né? Na periferia as casas elas têm uma convivência muito próxima. Você escuta o que acontece na casa do vizinho, você sabe o que acontece na esquina. Então as crianças elas acabam lidando com o cotidiano da violência muito mais cedo do que as outras crianças. Não que em outras camadas sociais você não vai ter que lidar com a violência, né? Então a criança ela acaba entendendo o que é a morte, né? Que é o fim, é a perda, é você não poder mais ver aquela pessoa, né? E o que leva à morte também. Então elas começam a entender que, digamos, o tráfico vai trazer a morte, que quando a polícia chega de repente pode ter a morte. Então elas começam a entender a morte como um lugar em que faz parte da vida delas, vai entrar na vida delas. E elas vão tendo que lidar com a morte o tempo todo. Porque a morte, a violência está no cotidiano delas, não deveria estar. São como crianças que vivenciam a guerra, né? Uma coisa terrível, não deveria, é um absurdo. E essas crianças ficam contaminadas com a morte. Elas olham para aquele espaço e naturalmente elas vão ver covas, elas não vão ver buracos. Talvez outras crianças entrassem lá e vissem buracos. Crianças que nunca foram ao cemitério, crianças que nunca participaram de um velório, vão ver buracos, um lugar abandonado. Elas viram covas, né, que representam o que elas já viram no cotidiano delas. Porque no meio desse mato todo tinham covas, tipo assim, umas sepulturas, eles diziam. E aí naquela mesma conversa gostosa, bem aproximada, eu propus para as crianças, assim, foi surpresa para eles. Acho que foi surpresa para mim também aquela ideia. Que tal se nós transformarmos esse cemitério num berçário? E aí eles quiseram saber que tipo de berçário, professora? Berçário como, assim, um tipo de bebê? Aí eu fui puxando essa ideia que eu sempre acreditei muito de que a terra não é sujeira, então nós não fazemos covas na terra, nós fazemos berços. Então, que tal se a gente transformar
esse espaço num berçário, onde nós vamos fazer berços e não covas para cultivar essa terra, para que a gente possa plantar tudo aquilo que a gente tem vontade e curiosidade de ver crescer. Então, para elas, aquela coisa que parecia uma sepultura era uma sepultura mesmo. Então, a Silvânia faz esse tipo de transgressão, de transformar a morte em vida para elas. Nós não tínhamos absolutamente nada, nenhuma pá, nenhuma enxada, nem sementes, nada. O que eu consegui foi uma carga de terra e as crianças com as próprias mãos junto comigo. É claro que eu não ia perder essa oportunidade. Nós aterramos os canteiros todos, nós arrancamos aquele mato. Foi muito lúdico, muito gostoso, era uma brincadeira muito gostosa. Eles ficavam cheios de vida, como eles passaram a falar, já que terra não é sujeira, terra é vida. Então eles ficavam com as mãos e com a roupinha cheios de vida. Então eu lembro de um aluno em especial, o Gabriel. Eu chamava: Gabriel, tá na hora, vamos, o ônibus está esperando. Aí ele com as mãos na terra dizia: prof, eu não consigo deixar a terra. E você via que isso era verdadeiro, porque era gostoso, porque eles percebiam que estávamos todos nós nos divertindo naquela atividade lúdica de tocar com os pés, com as mãos, de sentir a terra onde nós queríamos depositar as sementes. Quando eu conheci a Escola Rural Hermann Miller, e naquele momento, quando eu conheci essa escola, naquele momento realmente foi um impacto, porque era uma utopia tudo aquilo que eu vi ali, todo o envolvimento de uma comunidade inteira, a diretora, que era a Silvane, trazendo artistas para dentro da escola, guarda florestal, cultivadores de orquídeas, numa interação com as crianças impressionante. Quando eu fui chamada pelo secretário da Educação para assumir a direção, mas também as aulas da Escola Municipal Hermann Miller, eu fiquei contente. Era uma escola rural e eu sempre ouvi falar das escolas rurais de um jeito muito bacana, né? As escolas que são arborizadas, que tem horta, que tem jardim. Pois ao redor da escola era só brita. As crianças não brincavam, ou se brincavam, corriam o risco de se machucar, porque caíam em cima da brita, né? Mas eu tinha dentro de mim uma vontade de fazer, de implantar, de cultivar essa educação que eu acredito tanto, que é pela ludicidade, que é aprender de uma forma gostosa, marcante, que é envolver a comunidade. A escola era um espaço mágico, além dos livros e dos poemas que se encontravam em todos os espaços, que transformou aquela escola em pura poesia. Você andava um pouco mais e encontrava os canteiros especiais feitos pelas crianças, ia um pouco mais adiante e tinha todas aquelas orquídeas cuidadas pela meninada e que ia recebendo nomes, enfim, né? E agora eu confesso que o que me encantou profundamente naquela escola foi aquela árvore imensa que tinha no pátio da escola, carregadinho de casas de passarinhos. Uma casa mais interessante do que a outra, né? Então, era o mundo mesmo da liberdade, o mundo das asas, de quem podia chegar quando quisesse, podia sair quando quisesse, que o espaço para voltar estava ali à espera, e era colorido, era bonito.
eu quis também oferecer para as crianças livros, algo que preenchesse também esse tempo com qualidade. E na época nós tínhamos a biblioteca móvel, o ônibus da leitura, que visitava as escolas rurais 1 ou 2 vezes a cada mês. Era uma festa quando o ônibus da leitura chegava. Era um ônibus que não tinha poltronas, ao invés de poltronas tinham almofadas e muitos livros. Era uma festa para as crianças e era também uma festa para mim, porque nesse ônibus tinha uma professora contadora de histórias, ela tocava violão e ela nos encantava com aqueles livros que tinham nessa biblioteca móvel. E eu fiquei tão empolgada, né, com a chegada do ônibus da leitura logo nas primeiras vezes, e essa professora com sensibilidade, ela captou essa minha empolgação, esse meu entusiasmo, e ela ofereceu alguns livros. A maioria desses livros eram livros de poesia, não passaram de 10 livros, uns livros muito bonitos, né, bem cuidados, e aí a gente prometeu que a gente cuidaria bem desses livros. Entre esses livros, tinha um muito especial, que foi passeando de mão em mão na sala de aula, e eu quis saber, chegando juntinho das crianças, o que esse livro tinha de tão diferente, que aguçava tanto a curiosidade da criançada. Um livro chamado Maria Sem Vergonha, de uma autora aqui de Joinville, moradora de Joinville, chamada Mila Ramos. Maria Sem Vergonha é um nome diferente para um livro, né? Depois eu fui saber pela própria autora que Maria Sem Vergonha é o nome de uma florzinha miúda, né? Que colore os nossos caminhos, principalmente na área rural. Tinha poesias nesse livro sobre as flores dos jardins mais antigos da nossa Joinville. Professora, essa flor tem na casa da minha avó. Essa tem na estrada quando a gente vem para a escola. Essa é bem cheirosa e a minha mãe também tem no jardim. Então, eles encontraram através do livro um link com a própria vida, com o chão que eles pisavam, com o quintal onde eles brincavam. E a partir daquele dia eu passei a ler para as crianças também, no início de cada aula, uma poesia. E ela usava não só a poesia para alfabetizar, mas ela construiu um canteiro com o alfabeto. Então, de A a Z, Amor Perfeito, Begônia, Cravo, até Zínia. E ela, de um terreno que era pantanoso, tudo junto com as crianças, claro, ela construiu um jardim absurdo, onde os livros eram pendurados nas árvores. E lá no final do jardim tinha uma casinha do Monet. Então, era assim, muitas informações se harmonizando ao mesmo tempo. Na escola havia a memória de uma primeira escola, então com as carteiras da década de 40, sei lá, e com depoimento das avós que estudaram ali. Então era algo muito inusitado e novo. E foi assim que aconteceu. Onde antes era brita, nós passamos a ter muitos canteiros e em cada canteiro tinha uma flor sugerida pela Mila Ramos no seu livro. Então nós desenhamos a partir daí um projeto chamado Canteiro de Poesias. Eu quis contar isso e festejar isso com a comunidade toda. Então nasceu naquele ano o primeiro Café Flor e Poesia, onde as crianças dançaram, cantaram, representaram e declamaram tudo aquilo que eles tinham visto no livro da Mila Ramos
Em outros livros também, Cecília Meirelles também falava sobre a primavera e tantos outros autores, né, que expressavam a mesma emoção que a gente sentia. Então nós tivemos num palco de madeira improvisado as crianças declamando de um jeito encantador para a própria Mila Ramos e para toda a comunidade. Ela esteve presente e eu lembro da Mila suspirando entre os canteiros, passeando com umas crianças e falando: nossa, vocês plantaram a minha poesia. Numa pesquisa eu encontrei uma escritora chamada Rosiana Murray, que tinha um livro chamado Jardins. Numa das nossas feiras do livro, eu encontrei a editora expondo o livro e o livro Jardins, lindo, com um laço vermelho que fechava a capa. Eu saí da feira do livro com o livro, com o Jardim da Rosiana junto ao peito. E eu só abri o livro quando eu cheguei na escola. Aí as pessoas, quando eu chegava na escola, elas se reuniam, né, para ver as novidades. Eu ia passar na feira do livro e eu falei, abri o livro e falei: esse ano Rosiana Murray estará conosco no Café Flor e Poesia. As pessoas me acharam, a equipe me achou meio maluca, mas foi o que aconteceu. Eu fiz um pedido para a Secretaria Municipal de Educação. Eu mostrei o livro tão querido e eles acataram essa ideia de sonhar comigo, o sonho de trazer uma escritora para uma escola rural. E Juan Arias ouviu as minhas histórias e, para surpresa, ele colocou no jornal É o País. Ele escreveu um artigo sobre o que a gente fazia na escola, sobre o cultivo da poesia e dos jardins como ferramenta de aprendizado, como ferramenta de alfabetização. E aí, aquela escola rural, de apenas 2 salas de aula, mas com um jardim maior que o mundo, ela foi para o jornal É o País, pelas mãos de Juan Arias e pelo olhar carinhoso de Rosiana Murray. Essa minúscula experiência, perdida entre as centenas de milhares de escolas do país, nos obriga a refletir, não apenas sobre como costuma estar equivocada toda a nossa pedagogia, aferrada ainda nos modelos e estereótipos medievais. A partir dali, nós arriscamos outros voos. Por 2 vezes que nós concorremos, nós recebemos o Prêmio Embraco de Ecologia. E aí, através do incentivo do Prêmio Embraco de Ecologia, foi possível ampliar esse sonho. A gente passou a ter um jardim encantado, com flores de A a Z. Nós construímos um orquidário, todo com material de demolição. Então era possível buscar outras plantas que nós ainda não tínhamos na escola. Nós recebemos também um prêmio muito importante de Santa Catarina. Foram 2 escolas contempladas, um selo chamado Aqui se aprende pela experiência, da Unilever, né? Então foi um prêmio bem importante a nível de Brasil. A Hermann foi um canteiro onde eu testei todas as possibilidades, onde eu aprendi junto com as crianças. Eu saí de lá com sementes no bolso.
repente, bem no meio do seu caminho, ele encontrou um canteiro de flores. Saiam da frente! Berrou o homem que estava acostumado a mandar e a ser obedecido. As flores balançaram para um lado e para o outro. Talvez tenha sido o vento. Mas ele achou que era uma resposta mal criada. Já lhes mostro o que faço com quem não me obedece. Eu fui convocada, eu não fui convidada. Foi uma convocação. E a partir do dia seguinte dessa convocação, eu não estava mais na Escola Municipal Herman Miller. E a escola trouxe isso, porque a escola ela ainda continua muito utilitarista. Ela nasceu para ensinar a ler, escrever e contar. E tem muita escola que ainda funciona assim. E aí a arte não ganha espaço. E nós não temos também muita preocupação de gestores públicos voltados para a arte, porque para eles é o imediatismo, é o que dá para pragmaticamente mostrar que foi feito, né? E aquilo que a arte faz com as pessoas está lá dentro, né? E se ela se remodela, não interessa para eles. A última flor amarela do Caulus acompanhou boa parte da trajetória da Escola Flor. Quando recebíamos estudantes, pessoas queridas e curiosas por saber desse novo jeito de educar com a natureza, eu pedia autorização e contava a última flor amarela. No projeto Rios da Alegria, o livro me acompanhou por todos os centros de educação infantil da cidade. Foi uma história que eu levei para a penitenciária para falar de esperança, para falar de entusiasmo. E era uma linguagem aceita e compreendida. Aceita e compreendida por tantos, incompreendida por alguns. A última flor amarela também incomodou. Parecia que eu estava contando a minha história. Parecia que eu estava contando a história de tanta gente que é arrancada do canteiro sem dó nem piedade. A intenção era essa, era através de uma simples história escrita para crianças, falar de esperança. Simples assim. Mas vocês não vão colocar espantalhos na horta para assustar os passarinhos? Não, vamos colocar sementinhas para atraí-los. Temos o suficiente para nós e para eles. Podemos formar uma boa parceria. As covas foram transformadas em berços. As crianças foram depositando com as próprias mãos nesses berços tudo que elas tinham vontade de ver crescer. E os berços passaram a ser verdinhos. E as plantas foram crescendo e provocando o nosso assombro a cada dia. Então, as pessoas sugeriram, por que não um espantalho? O berçário da esperança, ele ficava abraçado por uma mata, um bambuzal maravilhoso, e nós tínhamos o privilégio de ter lá muitos passarinhos. E as pessoas ainda veem isso tudo como algo que pode gerar um problema. Horta e passarinho, como assim? E eu fui provocando esse olhar nas crianças também, de observarem os passarinhos e perceberem o porquê que nós estávamos plantando. Nós não estávamos plantando só para a nossa alimentação, para o nosso aprendizado, para a nossa experimentação. Nós estávamos plantando também para os passarinhos. O berçário da esperança era um berçário também dos passarinhos. Então, nós não queríamos espantar os passarinhos. Nós queríamos eles, sim, na nossa horta também. Então,
não espantalho, puleiros, né? As sementes de tudo que a gente plantava era para eles também. A Silvane, como educadora, ela aproveita, né, aquilo que acontece e ela transforma tudo em uma possibilidade educativa, né? O verdadeiro educador é assim, ele pega aquilo que é pequeno, aquilo que ao olhar do outro passaria despercebido, ela aproveita. E o espantalho, ela podia dizer, não, a gente não vai usar espantalho. E ela traz um sentido para não usar o espantalho, que é mostrar para as crianças que os passarinhos não são maus diante de uma horta, né? E ela começa a trazer esse olhar para a criança de entender que são diferenças e cada um tem a sua contribuição. Temos muito esse paradigma do bom e do mal, do certo e do errado, do mais e do menos. Esses paradigmas, eles criam discriminações, esses paradigmas, eles criam dificuldade de relação. Porque isso é muito natural da criança, querer cavar a terra para descobrir o que tem debaixo do chão que a gente pisa. E quando ela encontra alguém que, assim como ela, se diverte mexendo na terra, tá tudo certo. Então, muitas vezes eu sinalizava para as crianças, hora do lanche, vamos lavar as mãos. Eles diziam, prof, tá cheio de vida, né? Vida. Terra não é sujeira, é vida. Porque eu penso educação, eu sou uma poeta que não fiz pedagogia, mas eu sou poeta e eu acho que um poeta tem o direito de pensar a educação. Eu penso a educação desde que eu me entendo por gente, e aí eu vi pela primeira vez algo de verdade, assim, novo, né? E as crianças sendo alfabetizadas com poesia, declamando, trazendo a poesia para a vida delas e, o melhor, transformando os pais. Então aconteceu uma coisa muito estranha. Quando ele arrancou a flor, ela desapareceu na sua mão e junto com ela um cisne branco que nadava no lago. O homem nem ligou e arrancou também a flor vermelha. Ela também desapareceu, junto com o sapo que estava na beira do lago assistindo a tudo muito assustado. Sem prestar atenção no que estava acontecendo, ele arrancou furioso a flor violeta e a cor-de-rosa. Aí, o lago inteiro desapareceu. Uma criança que gosta de ler, que ela encontra no espaço da escola muitos livros, ela voa com as próprias asas. O voo já nasce dentro dos pássaros. Ela impulsionava o voo. As nossas crianças de ontem estão aí, nas faculdades, procurando os cursos mais inusitados, indo ao encontro de algo que eles querem para ser feliz. Ela mesma fala, e ela traz o Rubem Alves, que fala que todo jardim começa com um sonho de amor. E eu penso que o berçário da esperança surgiu de um sonho de amor, não só da Silvane, mas de todos os meninos e meninas que frequentam esse espaço e têm desse espaço uma extensão da casa, do lar e da vida. Então, o berçário da esperança, eu acho que ele não traz só esperança para essas crianças que estão aqui, mas traz para uma sociedade que eu acredito que é isso que tem que acontecer, um projeto de sociedade que inclua todas as pessoas, que inclua todas as crianças e que dê valor a essa criança hoje. Vou arrancar bem devagarinho. E espetou a ponta acesa do cigarro numa das pétalas da flor. Mas bem naquela pétala havia uma gotinha de orvalho da noite que começava a cair. A brasa do cigarro fez pss, e apagou. A Silvane teve essa ideia. Não é uma sepultura, não é uma cova.
Isso vai ser um berçário de plantas, vai abrigar a vida. Da morte a gente vai fabricar a vida. E aí ela chama as crianças, faz esse chamamento, né, para transformar aquilo numa horta e num jardim. E as crianças podem vivenciar esse tipo de experiência de transformar a morte em vida. Porque não existe só morte, não existe só vida, né? Mas para eles existe quase que só morte, porque são vidas muito estilhaçadas pela violência. Não dá para generalizar quando se trata do humano. É preciso ver com cada criança como ela lida com essa situação, né? De sair de uma realidade extremamente dura, pobre simbolicamente, muito marcada pela violência, pela pobreza mesmo, econômica, a pobreza, né? E como ela transita desse universo para um outro, onde se faz uma aposta tão positiva, né? Um menino em especial me chamou a atenção no início de um ano letivo. Ele tinha um olhar tristonho, os ombros caídos. Eu sorri e ele chegou e falou: "Você me ajuda?" "Como que eu posso te ajudar?" Eu vou muito mal na escola. Minha mãe disse que se eu não passar de ano, ela vai me colocar numa escola para doente da cabeça. Eu não consigo aprender." Eu olhei nos olhos e falei: "Eu te ajudo." A partir dali, as tarefas dele não eram feitas mais no espaço destinado para o apoio pedagógico. Eu conseguia trazer o menino para junto de mim. No meio das atividades, com horta e leitura e tudo mais, lá estava ele fazendo a sua tarefa com capricho, porque eu estava do lado falando o quanto ele era capaz. E sempre ao final de cada aula, eu tinha ali numa bolsa alguns livros, alguns gibis e o meu convite que ele levasse para casa, para perceber o quanto era gostoso ler. Esse menino se encantou pelo berçário da esperança de um jeito que, quando a gente recebia qualquer visitante, era ele que tomava a frente. O berçário da esperança era dele. Era o lugar onde ele aprendia. E todas as tarefas que ele fazia era numa mesinha de plástico lá no meio do canteiro. Então ele descobriu que era um lugar também bacana para aprender. Ele passou de ano, todos esses anos ele foi aprovado com boas notas. E a gente sabe que a escola tradicional, ela tende a fazer com que as pessoas tenham uma organização mental, um padrão mental de fixo, ou seja, existe o inteligente e o não inteligente. E a Silvane trabalha no que a psicologia hoje mais fala, que são os novos paradigmas da psicologia, né? Que é o mindset de desenvolvimento, uma programação mental dizendo: tudo é possível. Se você se esforçar, se você se envolver, é possível. E essa criança vivencia isso. Ela sai do lugar do mindset fixo, de não sou capaz, para o mindset de desenvolvimento. Eu sou capaz de tudo, inclusive de aprender a escrever numa mesinha de plástico no meio dos canteiros. A partir do momento em que o espaço de leitura não é escolhido por mim, começa que a leitura já não vai ter o mesmo peso, né? Porque é onde eu consigo me aconchegar verdadeiramente, que eu consigo também viajar com aquilo que eu estou lendo, né? E poder deslocar o livro de um espaço rígido, cobrador e avaliador, como é o caso da escola, libertar o livro e o leitor. Quando a criança cuida de uma planta, ela passa a cuidar de si e passa a cuidar do outro também. Então, não é um espaço de gritos, de briga, de desentendimento. É um lugar de empatia, né? De entender o outro. Quando a gente recebe no espaço uma criança
que está numa situação de vulnerabilidade social. Ela foi abandonada pela família, né? Ela é abrigada numa casa-lar. Ela chega com muitos desafios de ordem emocional. E esse menino querido que eu tô lembrando agora, então foi o que aconteceu com ele. Ele chegou nesse espaço, nessa horta, muito agressivo, muito desacreditado, com poucos ou nenhum amigo, né? E aí o canteiro dele passou a merecer destaque, porque foi o canteiro onde primeiro floriu o girassol. Era o único canteiro onde o nabo tinha crescido. A autoestima dessa criança melhorou muito. Ele passou a se sentir muito, muito capaz. Ele era muito bom em alguma coisa. Ele era muito bom, ele era amigo das plantas, ele era amigo da terra. O que ele semeava, brotava. A notícia que chegou até mim é que esse menino foi reencontrado pelo pai. E o vínculo entre os dois se fez a partir da história do Berçário da Esperança. O pai gosta de horta e o menino contou para o pai que ele é muito bom na horta, porque tudo que ele planta dá. Ele é um menino do dedo verde. Então ele começa a perceber que o mundo dele não é só das coisas não bonitas, que ele pode transformar as coisas, que ele pode transformar em algo bom. E isso vai dando uma sensação de eu existo e eu sou capaz, e isso essas crianças vão levar para a vida toda. Então, independente do que aconteça na vida dessas crianças, essa marca fica. E todos nós adultos, a gente parar para pensar na nossa infância, aquilo que hoje nós somos tem muito a ver com o que nós ouvimos lá atrás, das coisas boas e das coisas ruins, porque é o mundo que me diz quem eu sou. O máximo da questão da falta de autoestima é quando a pessoa se abandona por completo, ela desiste dela. Porque já desistiram dela antes, porque já não olharam para ela como alguém com potencial, com validade, como ser humano, como alguém dentro da sociedade. Então, quando o outro faz isso e ela também desiste, aí ela perde a dignidade no sentido de que ela não faz mais nada por ela. Eles armaram os canteiros, eles plantaram flores e ervas e coisas de comer, que maravilha. Começaram a levar para as suas casas as coisas de comer. Claro que isso reverbera dentro delas muito profundamente, porque lá, num lugar muito profundo dentro delas, algo se acende, que é a esperança de que você pode, de alguma maneira, modificar o teu entorno. A gente não sabe exatamente como é o relacionamento delas com os pais, com todo o meio onde elas vivem, mas estar participando, uma criança dessa, estar participando de um projeto como esse, certamente elas têm um contato mais amoroso, um contato até com as plantas, né? E de ver o resultado das plantas crescendo. Tem uma coisa que é muito forte em nós seres humanos, que se chama neurônios espelhos. Você aprende muito mais pelo que você vê e convive do que aquilo que dizem que é certo e aquilo que deve ser feito, né? Então as crianças, quando elas convivem ali com a Silvânia, elas voltam para casa e elas tentam levar isso. Se em casa elas encontrarem um espaço que elas possam realmente manter isso ou frutificar isso, elas vão transformar a família também. E eu tenho certeza que muitas famílias se permitiram. A gente tem que pensar em graus, né? Algumas famílias vão permitir mais, outras menos. Mas se a família permite, ela vai fortalecer a autoestima da criança e ela vai promover a transformação na família. E eu diria para você, a escola, a família vai ter um olhar diferente para a educação.
esperança. Coisas simples e limpas. Palavras, paz, entusiasmo. Tudo isso atraiu muita gente. Muita gente ligada à arte, à poesia, ao cultivo. E nós fomos recebendo amigos queridos, atraídos por essa esperança cultivada no berçário da esperança. Jura Arruda, quando soube de uma ideia de cultivo, resgatou dentro de si o menino que cultivava e nos fez uma visita. Contou história para as crianças em roda, provou rabanete, tucum retirado do mato e se entusiasmou e reacendeu em si também a esperança, fez chegar até nós todos os seus livros, que a partir daí encorparam o nosso projeto Pé de Livro. Rosiana Murray visitou esse espaço algumas vezes. As crianças com muita alegria plantaram e cuidaram de uma mandala de flores em homenagem à escritora. Que encontro feliz! E bastava um sinal. Estamos precisando de sementes, de terra, de livros. Esses amigos queridos, movidos por esses sentimentos limpos, iam chegando de todos os lados. Que é essa pedagogia de misturar terra, esperança. E aí eu falei para a Silvane, tem que ter leitura, né? Porque essa é a minha sardinha, né? Tem que ter leitura porque não faz sentido se você não colocar leitura para mim, né? Vamos aproveitar que essa criança está tocada e aí a gente abre de verdade, abre mesmo, né? Então é isso, deu certo, claro que dá. Você está salvando, pelo menos você está dando a chance dela se salvar. É um encantamento, porque são referências, né? Quando você tem uma referência, você tem para onde ir também, você tem como sonhar. Quem nunca viu o azul não tem ideia do que é o azul, né? Quando o azul se apresenta para você, em todos os seus tons, você pode se encantar com o azul. E você pode, inclusive, querer ser um pouco azul. Então, quando ela leva os artistas, os escritores, os artistas plásticos, e eles veem que aquela pessoa faz coisas incríveis, muito legais, e tá ali conversando com eles, e que ela não é tão diferente. Ela fala, ela conversa, ela toca, talvez muitas vezes até a Silvane comenta, né, que vai lá, experimenta a cenourinha da horta e sente o sabor. Então a criança vê ele como próximo, e como próximo é possível que eu também possa fazer algo assim. Então, de novo, aquilo que a gente falou da autoestima, é uma validação daquela criança como ser. Um artista me tocou, ele me deu um abraço, né? O escritor escreveu um autógrafo para mim, ele leu uma história, quer dizer, olha que importante, né? Então, olha a construção que dá enquanto autoestima, enquanto história e principalmente estímulo. Criou um estímulo ali dentro. Talvez essa criança vai chegar em casa, vai achar um pedaço de caderno lá que estava jogado e vai começar a escrever. Ou vai começar a desenhar, ou vai começar a sonhar. Talvez ela não vai se tornar uma escritora, mas aquilo foi fazendo com que ela tivesse outras ideias e tivesse coragem de experimentar coisas novas. Porque imagina, né? Quem já não ouviu dos pais assim, para com isso, olha só, você nunca vai ser isso. E ali aquela criança pensou, eu posso ser escritor. Se eu posso ser escritor, talvez eu possa um dia ser médico, talvez eu possa ser advogado, eu posso me tornar um empresário. E aí ele começa a ver que não é impossível sonhar, e desejar e realizar. Eu não tenho a mínima dúvida de que a gente seja aquilo que a gente lê. Eu sou sim o que está aqui à minha volta. A gente vai se fazendo à medida que vai lendo, né? Na identificação com o personagem, nos sonhos que a gente
transplanta para o livro ou do livro para a gente, né? E as crianças fazem isso muito bem quando a gente conta uma história para elas. Elas se colocam lá dentro e se fazem diferentes dentro dessa fantasia de um emaranhado de palavras que às vezes elas nem entendem exatamente o significado, mas elas entendem o ritmo daquele emaranhado, né? E a escola tira isso com o tempo, porque a meninada fica obrigada por esse espaço a ter que devolver o texto lido, a ter que trazer o texto relido só na horizontal, não verticaliza. Foi então que ele começou a sentir uma coceirinha no pé. A coceira foi subindo pela perna, passou pela barriga e terminou no pescoço. Quando a flor reapareceu, toda bonita, saindo do colarinho dele. Ah, pra quê? O homem ficou uma fera. Foi soltando a gravata, desabotoando o paletó, a camisa, enquanto tentava segurar a flor, que, feito uma cobra, enrolava e desenrolava em volta do corpo dele. A briga durou um bocado de tempo. Quando finalmente terminou, de um lado estava o homem, todo rasgado, despenteado e arranhado, e do outro lado, muito murcha, estava caída a flor, muito quieta. Brotou cenoura no berçário da esperança. Brotou milho, rabanete, chuchu, temperos, flores, alimentos, ervas medicinais. Brotou um pé de livro no berçário da esperança. A cada aula, a cada oficina, a cada encontro, eu escolhia uma, duas ou até 3 histórias, porque às vezes as crianças pediam mais de 2. E eu contava uma lenda, um conto, uma fábula, uma poesia, sempre mostrando os livros e algumas de memória. O meu acervo foi esgotando, eu já não tinha mais livros que as crianças não conheciam. E o Instituto não possuía nenhum livro e nenhum espaço de leitura. E o pé de livro brotou aí, dessa necessidade, desse prazer que as crianças tinham em ouvir boas histórias. Eu aproveitei um período no início do ano e fiz uma lista com escritores que eu admirava no Brasil todo. Eu encaminhei para esses escritores um pedido muito especial, contando para eles que naquele projeto as crianças aprenderam a ler as folhas das árvores e que eu sentia que tinha chegado o momento de oferecer para ela também a leitura de bons livros. Para nossa surpresa, nós recebemos no Instituto Priscila Zanetti, via correio, a grande maioria, mais de 1000 livros. A grande maioria desses livros autografadas pelos autores. Ricardo Azevedo, André Neves, foram tantos os escritores, Maurício de Souza, Rosiana Murray. As crianças abriam os envelopes, deslizavam a mão em cima do endereço escrito pelo próprio escritor. E aí crescia ainda mais a admiração que eles já tinham por esses escritores e pelos livros. Onde armazenar esses livros? Tinha um depósito abandonado que a gente restaurou. Passamos a chamar esse depósito de casulo. Era o lugar onde os nossos livros ficariam guardados até o momento em que chegassem as crianças, e isso acontecia praticamente todos os dias. As crianças libertavam os livros desse casulo e procuravam no Instituto o lugar mais aconchegante na natureza para fazer a leitura. Assim, de 2 em 2, no grupo, livremente.
e poder deslocar o livro de um espaço rígido, cobrador e avaliador, como é o caso da escola, libertar o livro e o leitor. Então, poder ir debaixo de uma árvore, ou levar o livro para casa, ou ir lá no meio do mato, ou subir numa árvore para ler, né? A poesia é imprescindível na vida das pessoas, justamente porque ela quebra essa expectativa de uma narrativa linear. A poesia não é linear. Ela é feita de fragmentos, metáforas, imagens, insights. É como se fosse uma chuva de estrelas cadentes. Infinito é o jardim das delicadezas, semeado desde os primeiros dias do mundo. Há que alimentá-lo, hora por hora, com palavras e gestos e pedaços de alma. Há que ser incansável jardineiro. Para este jardim, cada sorriso é um sol. O Projeto Rios da Alegria nasceu de uma vontade de cultivar um jardim interior que eu acredito existir em cada um de nós. Cadê o entusiasmo do professor, da equipe? Cadê a esperança? E movida por essa ideia, eu decidi visitar todos os centros de educação infantil da cidade, algumas escolas, grupos de recém-aposentados, e sempre que nos chamavam e que conseguiam autorização, lá estava eu falando através da minha história, através de histórias que me incentivam e que me movem, essas palavras acordadas dentro de mim, eu pude compartilhar com esses grupos e falar de cuidado, falar de cuidar de quem cuida. O professor também merece cultivo, o professor também merece cuidado, para que ele possa oferecer aquilo que ele tem. E a linguagem foi muito bem compreendida. Eram muitos os convites, as crianças ouvindo histórias e eu nessa troca bacana com professores da rede municipal. E não só professores, também a merendeira, também as pessoas que cuidavam do espaço da escola se sentiam inclusas nesse abraço, que era assim que eu chamava o encontro. Não era uma palestra, não era nada além de um abraço. E eles recebiam como sendo um abraço. O Projeto Rios da Alegria foi lindo de viver. Uma vez estando o período todo no Projeto Berçário da Esperança, os convites continuaram. E a minha proposta foi receber no meio dessa horta, jardim, essas equipes. Muitos foram os grupos de professores recebidos no Berçário da Esperança. Mas lá a gente poderia ir além. Tinha também o sentar no chão, ou experimentar o espaço onde as crianças eram felizes. Colocar as mãos na terra, troca de mudas, partilha de literatura. E ficávamos lá, num período onde nós não tínhamos as crianças presentes, nessa troca bonita, fértil, cultivando o jardim interior de cada um, que a gente passou a chamar assim, de cultivo afetivo. Então a gente perdeu esse contato primordial com a terra que ensina o tempo todo, morte, vida, morte. E quando você junta isso com literatura, que é a maneira mais eficaz de você fazer com que a pessoa se humanize, porque ela vai exercitar a empatia, na hora que ela entra dentro de um personagem, ela é o personagem. Quando eu entro dentro de um personagem, eu sou ele. E ele me afeta. E eu posso entender o sofrimento dele. Então eu posso entender o sofrimento do outro ser.
na vida real, né? É uma junção muito potente, não tem como dar errado. É maravilhoso. Bem, pensou ele, agora posso seguir o caminho de casa. E olhou em volta procurando o caminho. Eu vim dali? Não. Eu vim dali? Não. Ou teria sido dali? Ele não podia mais saber. Não havia mais caminho. Ah, não posso perder a calma, pensou muito nervoso, olhando para todos os lados. Eu moro do outro lado do parque, depois dos pinheiros. Mas não havia mais pinheiros. Não havia mais parque. O sol nasceu e subiu no céu, alaranjado e quente, como a chama de um fósforo gigante. O homem ficou andando de um lado para o outro, morto de calor e de sede, perdido naquele deserto, sem poder voltar para casa. Enquanto isso, lá longe, do outro lado do mundo, pop! A flor amarela. Se a gente não resiste, sucumbe, né? E há todo um movimento para que a gente não crie, não recrie, que aceite as coisas como estão, né? A gente recebe isso desses 3 pilares que forjam a gente, né? A família, a escola e a igreja estão sempre dizendo para a gente fazer assim o assado, né? Para cumprir com aquilo que deve ser feito. E resistir e não permitir é fundamental. E a arte passa muito por esse caminho, né? Ela tem que gritar às vezes para abrir espaço, ela tem que resistir à pressão, à negatividade, e de vez em quando dar o salto, mas resistir é preciso. E eu acho que o que acontece com a Silvane também. Se ela não fosse alguém forte, ela já teria desistido desse trabalho bonito que ela faz. Essas histórias todas, elas foram sempre contadas e lembradas com muita dor. Foi algo tão bonito que acabou, e era assim que eu pensava. E hoje agora tá diferente, é ressignificar. É como se eu pegasse um punhado daquelas sementes crioulas e jogasse num canteiro gigante, bem adubado. Essas histórias não são minhas, então elas não podem ficar machucando aqui. Acho que elas podem inspirar, porque a gente acredita nisso. Porque eu acredito no poder dessas sementes.